Então vamos lá, vou ganhar tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 19 em diante. Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Verso 20, estou no livro de Atos 14, verso 20. E os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo, e ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo pregado o evangelho naquela cidade, e tendo feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Amém? Você crê na palavra do Senhor? Quantos creem na palavra do Senhor? Então coloque a Bíblia no seu assento, vamos aplaudir a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, aproveita para glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Pode se assentar. Quando se trata de uma reunião de líderes, uma reunião de obreiros, a gente pensa como ser o canal para essas pessoas, como ser uma ponte, como ajudar, como orientar. Ser discípulo, ou ser obreiro, ou ser servo não é fácil. É uma luta constante. Todos os dias você vai passar por provações. Todo dia você vai ser perseguido. Se você achar que amanhã não vai ser perseguido, eu tenho uma notícia para te dar: você vai ser perseguido. Porque a perseguição faz parte da igreja. As lutas fazem parte da nossa vida como cristão. Passamos por lutas, provações, decepções, traições. Jesus também passou. Ele enfrentou todos os momentos, todas as etapas que eu e você muitas vezes estamos enfrentando. A questão não são os problemas, as lutas. A questão é como nós estamos sabendo lidar com elas. Como nós estamos se posicionando diante delas. Como nós estamos lidando com os problemas diários na igreja, com pessoas. Porque lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Nós, pastores, você também, obreiro, lidar com pessoas não é fácil. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é saber esperar, a saber aguardar o tempo determinado para todas as coisas. Não dou um passo maior que a minha perna, eu espero em Deus. Esperar faz parte também da nossa vida. Muitas vezes a gente não espera porque Jesus nos ensina a esperar e a gente não quer esperar. Jesus não morreu antes e nem depois, ele morreu no momento certo, porque ele disse para o discípulo: ainda não chegou a minha hora, quando chegar, chegará. Eu quero dizer para você que você tem que chegar onde você tem que chegar e ninguém pode impedir você chegar. Ontem eu estava na minha congregação, eu ministrei sobre José, onde José encontra os seus irmãos e a Bíblia diz que ele beija os seus irmãos e abraça os seus irmãos. E diz a palavra do Senhor que ele diz assim: olha, não entristeceis, não se irritais, não coloca culpa alguma em vocês. Tudo o que aconteceu comigo foi para preservar a vida de vocês. É entender que o que eu e você passamos para o crescimento, o desenvolvimento e o amadurecimento da nossa vida cristã. Quando a gente acha que está maduro o suficiente, a gente não está maduro. Porque vem uma condições, umas situações que aí vai te tornar uma pessoa madura, vai te tornar uma pessoa experiente. E eu tenho muito exemplo, porque desde que eu me converti, não teve um dia que eu não passei por luta. Eu dou glória a Deus, porque isso me tornou um homem mais forte, mais resistente. Quanto mais eu apanho, mais firme eu fico. Eu ouvi uma palavra de um pregador que ele diz assim: o líder ele tem que ter couro duro, pele dura.
porque ele apanha e suporta a luta. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a palavra do Senhor diz que Paulo apanha, é açoitado, mas a Bíblia diz que quando ele está dentro do cárcere, ele está cantando hinos e orando ao Senhor. Tem que ter casca dura, tem que estar preparado para lidar com os ventos da vida e os momentos difíceis da vida. Porque como é que alguém apanha e de repente está dentro de um cárcere e resolve cantar? Ei, você líder, pastor, você é o maior motivador dos seus obreiros. Quando Silas estava ali na prisão com Paulo, eu acredito que Paulo diz assim, ó, Silas, não vamos se entristecer. Ele, como não? A gente apanhou. Ele falou, não é momento de se entristecer, é momento de adorar o Senhor, porque nós estamos agradando o nosso Deus. Se nós estamos aqui é porque nós estamos agradando o nosso Deus, e se nós estamos aqui é porque tem propósito. E a Bíblia diz no próprio livro de Atos dos Apóstolos, depois que eles oraram, moveu-se o cárcere, porque eles apanharam, moveram-se os cárceres. E a Bíblia diz que também o Senhor usou Paulo para salvar o carcereiro. Você passa pelo processo, é porque Deus tem um propósito na sua vida para salvar muitas vidas. Agora, o interessante de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, é que quando prende Paulo e Silas, falam para os guardas, guarda esse homem com segurança. Pera lá, que perigo ele poderia promover? Gente, você é uma pessoa perigosa, mesmo presa, você é uma pessoa perigosa, mesmo ferida, você é uma pessoa perigosa, porque eles dizem, prende ele, não deixa ele escapar, porque ele é perigoso. Irmão, vira para esta pessoa só essa vez de, você é uma pessoa perigosa, mesmo na luta. Você é uma pessoa perigosa mesmo na luta, mesmo no problema, mesmo na adversidade, mesmo na escassez. Você é uma pessoa perigosa para o inferno. Alguém diz, segura ele, mas ninguém pode segurar a obra que Deus começa na minha vida e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu fico imaginando eu sendo mentoreado por Paulo. Eu chegar para ele, Paulo não aguenta mais. Eu falei, que isso, rapaz? Deixa disso, para com isso. De repente, caminhando com ele olha numa adversidade. Eu falei, eu não vou lá não. Ele falou, seja homem, rapaz, foi Deus que nos chamou. Você está com medo de quem? Querido, você não foi chamado para ter medo, você foi chamado para enfrentar os medos. Quando Davi chegou diante do exército de Israel, eles estavam com medo, temerosos. E crente que fica com medo, obreiro e líder que fica com medo de coisas, ou situações, ou problema na vida, ele não serve para ser líder. Mas pastor, o medo faz parte, mas a coragem tem que estar em nós. Porque quando ele chegou lá, todo mundo estava com medo, mas Davi disse, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Saul disse, não, mas ele é um homem mais preparado. Não tem pessoa mais preparada que crente. Você é uma pessoa preparada por Deus, você é escolhido de Deus. Ele diz, quem é esse incircunciso que vem afrontar o exército de Deus vivo? Eu vou contra ele. Querido, você tem que levantar a cabeça, pastor obreiro. Fala, não, eu vou contra essa situação e eu vou prevalecer diante dessa situação. Obreiro, você é líder da mocidade, você é líder do jovem, você é líder de louvor, você é líder da igreja. Você não pode olhar para a sua igreja e falar, pastor, não tem como, é difícil, o bairro é difícil, as pessoas são difíceis. É realmente difícil, mas se você olhar a dificuldade, o problema, você nunca vai saber e nunca vivenciará a glória de Deus na sua vida. Você nunca vai ver o que Deus pode realizar através da sua vida. Então Davi, ele diz, eu vou, e ele foi. Esse negócio de ir, o Senhor Jesus já disse, ide, é o nosso ide, vai. Está com medo por quê? Está querendo recuar por quê?
Ah, pastor, é tanto problema que eu passo. Querido, sabe quem quer que acabe os problemas aqui? Alguém quer que acabe os problemas? Só tem uma forma, de você morrer. Aí acabou todos os seus problemas. O meu também. Se a gente morrer, aí acabou os problemas, você não tem mais problema. Mas enquanto você estiver peregrinando nesta terra, você vai ter problemas. A questão não são os problemas, é como você está sabendo lidar com eles. A Bíblia diz que Paulo está ali, o texto é bem claro, ele é arrastado depois de ser apedrejado, levam ele para fora da cidade, olham para ele e falam: não, está morto, acabou. Sabe que muitas vezes o diabo fala assim: ah, já era, não tem como. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para trazer esta palavra ao seu coração. De repente olharam para ele e disseram: acabou. Meu querido, ninguém morre, ninguém parte dessa terra sem Deus cumprir toda a palavra que Ele tem que cumprir na vida das pessoas. Quando eu faço uma conjectura com o texto lá no livro de Gênesis, onde José fala para os seus irmãos: olha, já foram 2 anos de fome, tem mais 5 anos, chega até mim, chega aqui, traz o meu pai, traz minha família toda. Ele deu garantia que mais 5 anos Deus cuidaria deles. Sabe o que eu quero dizer para você? Levanta a tua mão, não importa o problema, Deus vai cuidar de você e Deus vai usar a sua vida para cuidar de outras vidas. Você tem que entender que o propósito que Deus tem é para você cuidar de pessoas. Não olha para a escassez, Ele não está olhando, Ele está dizendo assim: olha, foram 2 anos, Deus cuidou, tem mais 5, não vai haver colheita, não vai haver plantio, mas Deus vai cuidar da gente. Traga toda a família aqui, a sua família na igreja é cuidada por você. É você que recepciona, é você que recebe, é você que diz para elas assim: ó, ah, tá difícil, mas para Deus nada é impossível. Você veio no lugar certo, na igreja certa. Então Paulo está lá caído, e de repente todo mundo dando como ele morto. A Bíblia diz que os discípulos que estavam com ele vai em volta dele. No verso 20, os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para fazer a obra do Senhor em Derbe. Eu quero passar 3 lições aqui que eu aprendo nesse texto. Primeiro, nunca deixe as situações, as condições da vida para a obra que Deus tem na sua vida. Não é porque te apedrejaram, não é porque te humilharam, não é porque falaram mal de você, não é porque você está passando problemas financeiros, conjugal, ou qualquer outra situação que você deve deixar que Satanás impeça a obra de Deus na sua vida. Segundo, lembre, quem te chamou não foi os homens, foi Deus que chamou você. Não fosse vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades deem fruto e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, Ele te chamou, e aquele que lança a mão no arado não pode voltar atrás, diz o Senhor. Terceiro, um bom líder, ele é motivador de fé e mentor de esperança. Motivador de fé e de esperança. Ele nunca olha para o seu problema, ele olha para adiante. Ele fala: irmão, tenha fé, já deu certo. O que não chegou no coração do homem, nem os seus ouvidos ouviram, nem os seus olhos viram, é o que Deus está preparando para a nossa congregação. O vento está vindo, a tempestade está vindo, mas Deus está vindo também. Sabe por quê? Que quando o servo de Elias subiu no cume do monte, ele disse: eu não vejo nada. Então ele voltou para Elias e disse: olha, está difícil, não vai vir chuva, está sem chuva, não tem como. Ele diz: sobe 7 vezes. E quando ele subiu para a 7ª vez, ele volta e diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. A questão aqui não é a nuvem, é a mão de Deus sobre as nossas vidas. É você pedir a mão de Deus sobre a tua vida, é você pedir a mão de Deus sobre o teu ministério, é você pedir a mão de Deus sobre a tua família, é você pedir a mão de Deus sobre você. Nós entendemos que quando Moisés levantou as mãos, prevaleceu. Quando você abaixa a guarda, você não prevalece.
Nós estamos falando de obreiros e líderes, que muitas vezes fica acuado, fica com medo de ir para a frente, de tomar posição, de se posicionar e falar: aqui na minha igreja não, aqui na minha igreja quem prevalece é o Espírito Santo. Vai haver crescimento, vai haver multiplicação, vai haver azeite, vai haver abundância, vai haver a bênção de Deus sobre este lugar. A questão é que quando nós muitas vezes entramos, nós já muitas vezes desmotivados, vamos desmotivar outras pessoas. Chegamos, olhamos para a igreja tem tanto. Ai, aqui pastor não vem quase ninguém, né? Você já está desmotivando. Irmão, ó, eu lembro quando eu comecei a pregar, só tinha uma pessoa, 3 horas da tarde. O pastor me deu o culto das 3 horas da tarde e falou assim: eu quero ver se você tem chamado mesmo. Me deu o culto de domingo, 3 horas da tarde. Eu falei: nossa, que maravilha, né? Uma pessoa. E eu vinha todos os domingos, 3 horas da tarde, fazer este culto. Vinha de manhã, vinha à noite, e às 3 horas da tarde eu estava lá para fazer o culto para uma pessoa. A irmãzinha um dia chegou para mim e falou assim: pastor, não é melhor eu vir de manhã? Aí a irmã já desmotivou, né? Eu falei: pronto, o próximo domingo ela não vai vir. E a única oportunidade que eu tenho para pregar no culto das 3 horas. Aí eu falei: irmã, não, ó, vai vir mais gente. Se preocupa não, vai vir mais gente. A senhora vai ver que isso aqui vai ser uma bênção, porque a senhora é uma bênção. Amém, irmã? Tá ligado? Estamos juntos, então vamos lá. E aí a irmã convenceu a filha dela a sair de manhã, vinha às 3 horas da tarde. Eu falei: pô, obrigado, Jesus. Agora não sou eu sozinho, agora está Pedro, João e Tiago. Vamos dar continuidade. E naquela semana eu fiquei orando, pensando: Deus, se o Senhor é comigo, eu acredito na sua palavra. Ezequiel chegou diante do vale do Osso Seco e foi o motivador do milagre acontecer. E quando o Senhor diz: ei, abre a sua boca e fala, a questão é: o que você está falando? Dependendo do que você fala, é o que você está colhendo. Se você falar que a minha igreja vai crescer, ela vai crescer, porque quem dá o crescimento é Deus. Se você falar que o teu ministério vai crescer, ele vai crescer. Se você falar que esta obra vai crescer, ela vai crescer. Mas depende de como você pronuncia. Porque quando Ezequiel chegou lá, ele disse: ei, osso seco, entra vida em vós. Pastor, é aí que está acontecendo. Eu estou sentindo como um vale de osso seco, e eu profetizo na tua vida que você vai sair dessa sequidão da sua vida, que as coisas vão acontecer na tua vida em nome de Jesus. Porque eu estou profetizando, e você começa a profetizar para você, e amanhã quando você chegar num culto, ou numa intercessão, no trabalho da igreja, diz: pastor, eu estou aqui para profetizar junto com o Senhor. Vamos profetizar nesta obra, e aquilo que está morto vai ter vida neste lugar. Paulo estava como morto, mas ele não estava morto. E quando ele levanta, a Bíblia diz que ele entra na cidade e tal, prega o evangelho, sai de lá no outro dia, prega o evangelho, fala de Jesus, forma discípulo, e ele chega para as pessoas no verso 22, renovando o ânimo. Olha só, você tem que ser motivador de pessoas, querido. Você tem que ser um motivador. Chega com cara de maracujá murcho na igreja, não. Cara de quem comprou um saco de limão e passou o tempo todo chupando limão. Chega alegre, chega feliz. Ó, depois de ser apedrejado, depois de ser humilhado, depois de ser caluniado, depois de apanhar, aí o cara vai para a cidade próxima. A Bíblia diz que ele renova o ânimo dos discípulos, incentiva-os a permanecer firmes na fé. Fica firme, irmão. Fica firmes na fé,
dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Eu e você não estamos livres das tribulações da vida. Agora eu vou terminar e vou fazer minhas últimas considerações. A questão aqui nesta noite não é como você cai, é como você levanta. Você não entendeu? Não é como você cai, é como você levanta. O problema da igreja é que quando as pessoas caem, elas não conseguem se levantar. E quando se levanta reclamando, murmurando: por que comigo? Por que está acontecendo? Essa é a questão nesta noite. Porque cair você pode cair, passar luta você pode passar, ser humilhado você pode ser humilhado, ser perseguido você pode ser perseguido, ser apedrejado como Estevão foi apedrejado, você pode ser apedrejado também. Mas enquanto estiver atacando pedra em você, lembra, você está dando fruto para Deus. Enquanto apedrejava o Estevão, eu lembro do texto que ele diz: olhai, eu vejo o céu aberto. Irmão, quantos na Bíblia você vê que encontrou dizendo: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem? Ei, quantos aqui pode dizer que vê o céu aberto e o Filho do Homem, irmão? Sabe quando nós enxergamos o Filho do Homem operar? É quando nós estamos passando na tempestade. Porque Mateus capítulo de número 8, havia uma grande tempestade, e eles disseram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Porque eles vieram e disseram: nós não podemos fazer nada, mas o Filho do Homem pode fazer muito por nós. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a questão. Você pode passar por várias situações na sua vida, mas como você vai levantar? Como você vai levantar? Olha só, eu vou finalizar aqui. De que maneira nós devemos levantar? Verso 20. Os discípulos, porque são pessoas que estão em nossa volta e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque quando a gente faz mentoria, ser um bom líder, ser um discipulador, ensinar a pessoa, as pessoas estão olhando para nós. Você é um líder de louvor, você é um líder da igreja, você é um pastor, você é um obreiro. Você não motiva as pessoas, então as pessoas vão olhar para você e vão falar: se ele está assim, que é líder, que é pastor, que é obreiro, se ele está assim, imagine eu. Aí quando se reuniram, verso 20, os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ficaram tudo em volta, na expectativa. Acho que o cara não vai levantar mais não. Mas a Bíblia diz que os discípulos, porém, estavam em volta dele. Paulo, ele se levantou. Ele não ficou lá. Você não entendeu? Ele se levantou, entrou na cidade que foi apedrejado. Ele deixou bem claro: aqui ninguém para a obra que Deus começou. Aqui ninguém para, pode até tentar contra a minha vida, mas ninguém para a obra que Deus começou. Ele se levantou, mas pasme, não é o levantar simplesmente. O cara se levanta, ferido, apedrejado. A Bíblia diz que ele entra na cidade e torna a pregar dentro da cidade que foi apedrejado, porque demonstra o quê? Um coração aberto não guarda rancor. Porque pessoas que ficam guardando rancor dentro da igreja, que nem não sei o quê, a igreja nem cresce, destrói a igreja. Porque a irmã, porque o obreiro, porque fulano, porque Beltrano. Isso acaba com a igreja. Porque tantas coisas, eu não vou expor aqui, né? Não vou expor aqui. Você sabe o que você fala, a sua atitude, seu comportamento, até o seu olhar já diz tudo que você está. Entendeu? Já fala. Mas a questão é que ele foi apedrejado, dado como morto, se levanta, volta para a cidade, coração aberto, coração transformado, coração puro, diz:
Vocês pensam que eu guardei alguma coisa de vocês? Eu estou aqui para cooperar com o reino do céu. Vocês vão aceitar Jesus. Vocês vão aceitar a palavra de Deus. Meu Deus, se isso não é motivação para continuar pregando o evangelho, o que é motivação? A Bíblia diz que ele se levanta, e ao momento que ele se levantou, ele pregou lá na cidade, voltou para lá, e a Bíblia diz que no dia seguinte, meu líder, pastor João Misael, no dia seguinte, ele partiu com Barnabé e disse: vamos fazer a obra. Se coloque de pé. A questão é quando você passa o processo na sua igreja, quando você passa processo com pessoas na sua congregação, quando você passa processo com pessoas que você lidera, como você vai lidar com elas? Você vai guardar negócio no coração? Não, isso aí eu não falo mais, estou chateado. Não, ele falou: não tem esse negócio de chateado comigo não, não tem esse negócio de problema comigo não. O negócio é que o evangelho de Cristo aconteça nesta congregação. Foi traído, foi humilhado, pisaram em você, deram as costas para você, mas Deus está com você. Está chorando por quê? Está olhando para o problema por quê? Lembra de uma coisa: é como você levanta e como você vai dar continuidade. Ficar prostrado não resolve o problema da igreja. Sai a campo, vai na batalha, lute. Quer ver a igreja crescer? Quer ver a obra acontecer? Eu falei até para os obreiros que estão comigo, os pastores, falaram assim: esse ano de 2021, a gente não conseguiu fazer nenhum evangelismo. Não conseguimos, tanta coisa aconteceu. Mas, irmão, eu falei para os obreiros: vamos entrar em oração, vamos vir para a igreja, vamos se unir. Deus vai enviar gente dos 4 cantos desse bairro. E nós vamos fazer uma grande obra neste lugar. E na pandemia foi o melhor momento da minha vida. Foi 2020. 2020 eu fiquei com a igreja aberta. Minha esposa disse para mim: eu não quero ficar viúva. Eu disse: tu não vai ficar. Porque quem já correu solto nesse mundo e passou bala na orelha, não morreu, não é com isso que vai morrer agora. Quem passou 2 anos e meio surfando em cima do trem com 3.000 volts na orelha, vê muita gente cair de cima do trem, torrado, não morreu, não vai morrer agora. Aonde eu tenho que chegar, eu vou chegar. E não tem ninguém, não tem mula no meu caminho, não tem ninguém que possa empacar a obra que Deus começou na minha vida e na sua vida. Só que Deus te trouxe aqui para dizer para você: está na hora de se levantar, está na hora de se erguer, está na hora de se posicionar, está na hora de tomar uma decisão, está na hora de avançar, está na hora de olhar para o bairro e dizer: esse bairro é do Senhor, esse lugar é do Senhor, essa obra é de Deus, o milagre de Deus vai acontecer, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você levante as tuas mãos e eu quero louvar esse hino, eu quero te abençoar, eu quero te dar ânimo, eu quero te dar esperança, eu quero te dar força, eu quero te renovar, diz o Senhor nesta noite. Você vai sair daqui motivado, enfogueirado, vai chegar na igreja e vai dizer: pastor, eu não vou parar, eu vou continuar nessa obra.